Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos e o objetivo do vídeo de hoje é diferenciar reprodutibilidade de replicabilidade no contexto da ciência psicológica. Então, quando estamos fazendo pesquisas científicas, ou mesmo quando estamos consumindo literatura científica, é importante que nós tenhamos a seguinte pergunta em mente: eu posso confiar nos achados deste estudo em particular e da literatura como um todo? Os achados são críveis? Eu posso confiar neles? Então, nesse contexto em que eu quero avaliar a credibilidade dos achados científicos, surgem esses 3 R's. Começando, portanto, pela reprodutibilidade, está relacionada a repetir as mesmas análises no mesmo conjunto de dados. Ou seja, um pesquisador fez uma pesquisa, analisou os dados, reportou num artigo científico e eu quero posteriormente pegar os dados desse autor, fazer as mesmas análises que ele fez e chegar aos mesmos valores. A mesma estatística T, ao mesmo F da nova, ao mesmo valor P, ao mesmo D de Cohen, ao mesmo eta quadrado parcial. No caso da robustez, nós estamos interessados em também analisar os mesmos dados, porém utilizando análises distintas. Você pode se perguntar, por que alguém iria querer fazer isso? Reanalisar os dados, mas agora com análises distintas. Porque eventualmente pode se questionar se os achados observados em um determinado estudo são sensíveis às escolhas analíticas feitas pelo pesquisador. Se um resultado se um estudo demonstra um resultado, um efeito com análise A, mas com análise B o resultado, o efeito some, você passa a perceber que talvez aquele achado seja meio frágil, né? Enquanto que se ele sobrevive a diferentes escolhas analíticas, talvez eu ganhe mais confiança de que aquele achado é forte o suficiente a despeito das decisões analíticas que o pesquisador tenha feito. No caso da replicabilidade, o objetivo é seguir uma receita, e essa receita seria o método do estudo anterior, para tentar seguir o mesmo procedimento mais próximo possível, coletar os dados e analisar os dados nessa nova amostra, nesse novo estudo, para ver se os resultados do estudo anterior se repetem. É importante eu frisar aqui que esta diferenciação que eu estou fazendo de reprodutibilidade e replicabilidade não é unânime, tá? A depender da literatura que você vai, se é mais da área de ciência da computação, se é mais da área de biologia, de ecologia, às vezes até inclusive inverte. O que eu estou chamando de replicabilidade chamam de reprodutibilidade, vice-versa. Alguns autores inserem um outro termo aqui, que é o de repetibilidade. Eu estou considerando, de certa forma, como repetibilidade tudo aqui. Na verdade, tudo seria repetibilidade. Mas é que eu estou querendo repetir os resultados utilizando os mesmos dados, as mesmas análises, é que eu estou querendo repetir a inferência, mesmo com análises distintas nos mesmos dados, é que eu estou querendo repetir o procedimento para verificar se eu repito também o resultado. Então, tudo aqui eu estou falando de repetição, mas repetição em diferentes termos, ok? Então, deixo essa ressalva aqui para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um deles, mas eu vou ser breve. Em relação à reprodutibilidade, então, num estudo original, o pesquisador conduziu um teste T, por exemplo, ele encontrou ali uma estatística T de 2,20, arredondando, e um valor P ali significativo menor do que 0,05. Ele disponibilizou esses dados, tá? Vamos supor que ele deixou os dados dele disponível num site com link. Eu fui lá, peguei os dados dele, tentei reproduzir as análises, e aí eu encontrei aqui um valor, uma estatística T um pouco mais baixa, e um valor P ligeiramente mais alto, especificamente um valor P que aqui não seria considerado estatisticamente significativo seguindo os critérios convencionais de significância. E eu percebi também aqui que a média do grupo Y, de um dos grupos que foi comparado ali, é diferente da média original. A média do grupo X aqui é igual nas médias, nas duas análises, mas teve uma diferença. Por que teve essa diferença? Bom, aqui eu falhei em atingir a reprodutibilidade. Peguei os mesmos dados, conduzi a mesma análise e não reproduzi os resultados. Existem 2 tipos básicos de falha de reprodutibilidade, a falha por processo e a falha por resultado. Na falha por processo,
o pesquisador sequer consegue tentar reproduzir igual eu fiz aqui. Por quê? Porque ele não tem acesso aos dados. Os dados foram perdidos, os dados não foram perdidos, mas não estão disponíveis. O pesquisador faleceu e não tornou público isso por meio de um link. Existe algum motivo pelo qual os dados não podem ser tornados públicos, porque eles são protegidos, né? Os direitos dos dados não são dos autores, enfim. Uma falha por processo, eu não consegui nem me engajar no processo de tentativa de reprodutibilidade. E a falha por resultado é quando eu tenho acesso aos dados, mas por algum motivo eu não consigo reproduzir. Eu posso não conseguir reproduzir porque ou os autores no estudo original cometeram algum erro no relato, ou eu cometi algum erro na hora de tentar reproduzir. O software pode ter modificado algum algoritmo ali dentro dele, da maneira como é feito o cálculo. A maneira como é descrita a análise no estudo original pode não ser clara. Por exemplo, o estudo original pode dizer que ele rodou um teste T, simplesmente, né? Aqui não é o caso, mas ele poderia dizer que rodou um teste T, e aí eu assumo que foi um teste T de Welsh, na verdade foi um teste T de Student, né? E aí vai dar pequenas diferenças ali nos resultados por conta disso. Poderia ser uma questão também ali de uma palavra que ficou subentendida, mas ficou ambígua. Aí é depender de quem está lendo o relato. Alguns desafios em relação à reprodutibilidade, né? Talvez o principal deles seja como reproduzir os resultados sem os dados, os códigos ou com relatos incompletos. Mas os relatos não tem que ser o mais completos possível? Bom, no mundo ideal sim, mas aí você tem que escrever um milhão de coisas no seu artigo e você tem 10 páginas para escrever. Então, de certa forma, os relatos vão ficar incompletos ou mesmo ambíguos. Eu já li vários artigos em que eu achei que não dava para entender claramente como que a análise tinha sido feita, e era pelo fato dos autores serem muito vagos na maneira que eles descreveram. Não era por uma limitação minha de conhecimentos de estatística, mas era porque eles realmente acabaram optando por ser vagos, talvez até para economizar espaço ali nos limites do journal, né? E às vezes os dados não estão disponíveis, ou às vezes os dados estão disponíveis, mas não os códigos, porque nem todo mundo analisa dados utilizando códigos. Por exemplo, a pessoa pode ter utilizado um software comercial como o SPSS e ter disponibilizado os dados num arquivo CSV, por exemplo. Então você não tem acesso às análises originais. Existem diferentes maneiras pelas quais pode-se falhar ali, ou ter dificuldade em se engajar na reprodutibilidade. E alguns remédios, né, para a questão da reprodutibilidade é o uso de softwares livres. Talvez a grande referência nesse contexto de pesquisa científica seja o R, né? Utilizar o R, porque daí eu tenho o script e eu posso compartilhar os dados originais, por exemplo, no arquivo CSV, e os scripts em alguma plataforma, por exemplo, no GitHub, num blog, numa página pessoal. Eu posso compartilhar mediante contatos por e-mail ou num Open Science Framework no site. Lá eu posso deixar ali os meus materiais. E o código comentado, né? O que cada parte do código faz, o que é possível, inclusive uma curadoria depois para alguém falar, você fez coisa errada aqui. Eu admito, por exemplo, que a primeira vez em que eu compartilhei os meus dados e o meu script, eu fiquei com medo de alguém identificar que eu tinha feito alguma besteira. Mas se você for pensar bem, essa é uma vaidade que nós temos enquanto pesquisadores, porque nós não queremos que alguém aponte que você está fazendo merda, né? Mas no mundo ideal, na verdade, você tem que prezar pelo progresso da ciência. Então, se alguém descobrir que você fez cagada, o melhor é não fazer, mas se alguém descobrir que você fez alguma besteira, que não foi de má fé, que foi uma besteira que você cometeu ali por um erro, por uma desatenção, é bom que alguém descubra e corrija aí o caminho, o curso da ciência, né? Passando para a robustez. Evidência robusta é aquela que sobrevive a mudanças razoáveis nas decisões analíticas. Eu preciso diferenciar aqui robustez no sentido de evidência robusta, de robustez no sentido de teste estatístico robusto. Esse é um dos grandes problemas em metodologia científica, que nós temos vários termos polissêmicos que têm significados aí distintos, né? A mesma palavra. Um teste estatístico é dito robusto quando ele consegue dar resultados relativamente acurados a despeito da violação de pressupostos estatísticos. Então, por exemplo, uma determinada ANOVA é robusta a violações de normalidade. Significa que os resultados dela ainda são confiáveis e mantém a taxa de erro nominal ali de 0,05 a despeito de violações de normalidade. Essa seria uma definição de robustez do ponto de vista estatístico. Aqui, do ponto de vista metodológico, então a evidência robusta é quando eu faço uma análise X e aí encontrei um efeito da minha variável independente. Faço uma análise
Y, fazendo uma pequena mudança ou excluindo outliers, por exemplo, encontro o mesmo resultado. Então aqui alguns exemplos de testes de sensibilidade, que é como são chamados esses testes aqui para avaliar se a evidência é robusta ou não. Eu posso rodar a análise com o meu banco de dados completo, excluir outliers univariados, bivariados, multivariados, rodar de novo e ver se os resultados mudam a depender da presença ou ausência dos outliers. Eu posso inserir covariáveis, por exemplo. Eu posso ter identificado que a minha VI tem um efeito sobre a VD, mas será que a VI tem ainda um efeito sobre a VD quando eu controlo pelos efeitos da idade? Ou seja, quando eu coloco a idade como uma covariável no meu modelo estatístico, o efeito da VI ainda permanece? Ou eu posso fazer alguma transformação ali pertinente da VD? Note que não é qualquer transformação. Então quer dizer que se teve um efeito ali da VI sobre a VD, quando a VD estava no seu valor, tal como foi mensurado, e quando eu calculei o log, o efeito sumiu, então não tem robustez? Não, calma lá. Era razoável transformar para log? Era algo razoável? Não necessariamente. É claro que essa questão de razoável tem um componente subjetivo, e evidente, né? A ciência não é totalmente objetiva. Mas aqui eu acho que eu tenho um bom exemplo para falar dessa questão da razoabilidade. Bom, suponha que eu tenho esse conjunto de dados aqui, eu tenho um scatterplot, e se eu traçar aqui uma reta, né, uma linha de tendência, ela vai ser mais ou menos assim, tá? Então isso daqui é uma correlação de aproximadamente 0,96, né? Só que qualquer pessoa que tem algum conhecimento de estatística vai perceber que esses pontos aqui são outliers. Olha a distância que eles estão dos demais. Os demais aqui estão na amplitude de aproximadamente que menos 2 a mais 2 na VI, né, no que eu estou chamando de VI, e na VD de menos 2 a mais 2 aproximadamente também. Então eles estão restritos aqui a esse quadradinho, né? E que parece que não tem um padrão aqui, né? Parece que forma mais ou menos uma elipse, o que denota que não tem um padrão aqui, uma correlação próxima a zero. Quando eu coloco esses dois pontos aqui, eles são muito influentes, eles estão próximo a 10 aqui, e eles geram essa impressão artificial de que existe uma correlação entre as duas variáveis que não pode existir. Então, o que seria uma análise aqui para avaliar se um R de 0,96, uma correlação forte, é uma correlação confiável? Eu posso excluir esses casos, rodar a análise de novo e, por exemplo, se o R continuar sendo alto, quer dizer que o resultado não é influenciado fortemente por esses dois casos. Agora, se o R cair drasticamente próximo a zero, eu tenho uma evidência de que os meus achados não são robustos, ou seja, eles são frágeis, né? O antônimo aí de robusto nesse contexto seria achados frágeis, pouco confiáveis e que são extremamente sensíveis às escolhas analíticas dos pesquisadores. Uma ameaça aí à credibilidade dos achados. Por fim, chegamos à questão da replicabilidade. Como eu disse, é a tentativa de reproduzir o mais próximo possível os procedimentos de um estudo original, tentando ver se os resultados ocorrem novamente naquela nova amostra, naquele novo contexto. Existem diferentes tipos de estudo de replicação: replicação direta, replicação sistemática, replicação conceitual. Não é meu objetivo falar sobre esses tipos de replicação nesse vídeo. Se você tiver interesse nisso, deixa um comentário aí, tem interesse nesses assuntos que eu faço um vídeo falando especificamente dos tipos de replicação. Mas uma pergunta que nós podemos nos fazer, que é um grande desafio dos estudos de replicação, é: o que conta como conduzir o mesmo estudo novamente e o que conta como obter o mesmo resultado novamente, né? Partindo da premissa de que cada estudo é único, que ocorre num contexto amostral, temporal, espacial, enfim. O que conta como o mesmo estudo? O que conta como o mesmo resultado? Parece uma pergunta simples, mas veja bem, eu encontrei o efeito de um tratamento. Então, um tratamento medicamentoso tem um efeito ali estatisticamente significativo. Então, um grupo que tomou medicamento comparado com o placebo melhorou mais. E essa melhora, vamos dizer que foi um D de Cohen de 0,50, ou seja, meio desvio padrão ali, tá? Essa foi a melhora do meu grupo experimental, um grupo medicamentoso ali em relação ao grupo placebo. E aí eu conduzo um novo estudo de replicação, sigo os mesmos procedimentos, mesmo protocolo, mesma análise de dados. E no novo estudo eu encontro, por exemplo, que houve um efeito, só que esse efeito foi bem menor, né? Esse efeito, vamos dizer que ele foi, no estudo de replicação, ele foi de 0,20.
tá? Ou seja, teve um efeito ainda, mas ele foi muito mais modesto que o estudo original. E aí eu ainda computo o intervalo de confiança aqui desse estudo e ele dá um intervalo de confiança de 0,30 a 0,40. Nossa, que letra horrorosa, gente, desculpa. Preciso de uma canetinha aqui profissional, né? Quase que não coube. Tá? Então, o intervalo de confiança desse Dedecoing. Ou seja, o intervalo de confiança aqui não inclui o intervalo do estudo original. Eu tive um sucesso de replicação ou uma falha de replicação? O efeito foi na mesma direção. O que seria o não efeito? Seria se esse Dedecoing incluísse o zero. Quer dizer, eu posso não ter efeito. O que seria um estudo que o resultado foi na direção oposta? Um efeito negativo. Na verdade, quem melhora mais é quem tomou placebo, quem tomou o medicamento. Mas e quando os pacientes melhoram estatisticamente mais do que seria esperado ali, considerando a hipótese nula verdadeira, de não efeito, mas quando esse valor também é estatisticamente diferente do estudo original? Isso é uma falha de replicação ou sucesso de replicação? Bom, é difícil de dizer que existe replicou, não replicou de uma maneira simples assim. Existem diferentes critérios de replicação, né? Replicou o efeito, o efeito original está incluso no intervalo de confiança do efeito de replicação, não está incluso, mas foi na mesma direção, não está incluso e foi na direção oposta. Enfim, tem diferentes maneiras de conceber isso, mas não é uma resposta simples, né? É difícil de você determinar, no fim das contas, se os resultados foram ou não replicados. Algumas ameaças à replicação. Tem um artigo que eu acho interessante que ele se refere aos 4 cavaleiros da reprodutibilidade. Eu prefiro chamar eles de 4 cavaleiros da replicabilidade, porque eu entendo nesse contexto do que eu estou falando aqui que o estudo está falando de replicabilidade. Mas algumas ameaças são sobre assuntos que eu já falei em vídeos anteriores. O p-hacking é uma ameaça à replicação, então se a pessoa está dando uma roubadinha ali e ela faz uma análise, ela exclui os outliers, não conta para ninguém que excluiu, faz a análise de novo e acha um resultado significativo, por que isso é uma ameaça à replicação? Porque quando ela mostrou que ela encontrou um efeito, os pesquisadores ficaram assim, nossa, que interessante, vamos tentar replicar. Só que o que ela não contou é que ela deu um jeitinho ali para aquele efeito aparecer. E aí os pesquisadores estão caçando um tesouro onde na verdade não tem um tesouro, estão utilizando um mapa que foi adulterado. Esse é um problema. O hacking também é um problema, né? Quando as pessoas analisam os resultados, encontram um efeito depois de fazer várias análises e escrevem toda a narrativa deles como se aquele resultado que eles encontraram depois de muitas análises tivesse sido hipotetizado desde o início. O viés de replicação, né? um efeito mais quase que sociológico aí do empreendimento científico. Se estudos que têm efeitos são mais prováveis de serem publicados, né, pode ser que tenham alguns estudos ali que na verdade aquilo seja apenas erro do tipo 1, né, estão publicados por conta de taxa de erro do tipo 1 inflacionada ali na literatura científica. E o baixo poder estatístico, que é um grande problema aí na literatura. Basicamente é o seguinte, imagina que um efeito exista, mas você tem um delineamento que tem um tamanho amostral baixo, a ponto de você ter apenas 50% de chance de encontrar o resultado. Ou seja, mesmo o efeito existindo, você tem chance baixa de observar aquele efeito na sua amostra, simplesmente porque o seu delineamento não tem poder estatístico suficiente. O que é uma das coisas que os metodólogos falam que é impressionante na literatura científica, é um grande paradoxo, né? Mesmo com poder estatístico baixo, muita gente encontra efeito, o que sugere que boa parte dos estudos que não encontraram os efeitos não foram publicados, o que reforça que a ideia de que o baixo poder estatístico está associado ao viés de publicação. Bom, alguns remédios em relação à questão da crise da replicabilidade, né? Aproximadamente ali em 2015, uma organização chamada Open Science Collaboration tentou começar a replicar resultados clássicos de psicologia social e psicologia cognitiva. Eles replicaram, sim, alguns achados, mas uma coisa que foi observada é que os tamanhos de efeito dos estudos de replicação eram aproximadamente metade do tamanho dos tamanhos de efeito dos estudos originais. Foram vários fenômenos. Esse problema parece ter sido mais grave na psicologia social do que na psicologia cognitiva, tá? Mas aí essa crise de replicação que começou na psicologia, na ciência em geral, tem gerado como contramovimento tentativas de aumentar a replicabilidade dos achados. Algumas delas, né, deixa eu colocar as imagens aqui já, o pré-registro, né?
representado aqui por essa estrelinha aqui de bom menino. Basicamente, o pré-registro é quando você escreve a sua introdução, o seu método, as suas estratégias analíticas de antemão. Então, você faz um contrato de casamento com o seu estudo, em que você se compromete a rodar aquelas análises. E você de antemão já diz, eu vou considerar que teve um efeito se acontecer isso. Eu vou considerar que eu reproduzi, que eu repliquei, no caso, melhor dizendo, que eu repliquei os achados originais se tiver esse padrão. Se tivesse outro padrão, eu não repliquei. Então, o pré-registro é um comprometimento que o pesquisador faz de seguir aquelas análises posteriormente e aí evita, por exemplo, algumas ameaças à replicação, como, por exemplo, o p-hacking e o hacking. Tá? Ele pode evitar o baixo poder estatístico na medida que o pré-registro for avaliado. Por exemplo, tem alguns periódicos como o Journal of Memory and Language, que ele faz uma análise do pré-registro e se o delineamento tiver qualidade metodológica, eles se comprometem a publicar o artigo independentemente dos resultados. Então, eles podem fazer uma avaliação desse pré-registro e falar assim, eu concordo em publicar, mas tem que ver essa questão do poder estatístico. Aumenta o poder estatístico, a gente publica independentemente dos resultados. Ou seja, eles te forçam a ter um bom delineamento, incluindo a questão do poder estatístico. E como o resultado pode ser um não efeito que eles estão se comprometendo a publicar, isso também reduz parcialmente, aí, pelo menos naquele estudo, né, um tijolinho ali, reduz o problema do viés de publicação. A questão das práticas abertas, que é, por exemplo, disponibilizar publicamente os dados e os materiais. Os dados podemos pensar nos resultados especificamente da pesquisa, junto com os dados, os códigos, né? Então os códigos do R, do Python, do MATLAB, da onde a pessoa tenha feito as análises. E os materiais abertos também é muito importante. Por quê? Porque como o espaço ali para relatar o procedimento de um estudo é curto, muitas vezes você acaba resumindo e pode ter margem para ambiguidade, embora não devesse ter ambiguidade, pode ter. Uma solução para isso, para a questão dessa ambiguidade, do relato seletivo, é que se eu disponibilizo os meus materiais, a pessoa pode ler exatamente como foram dadas as instruções, qual foi a sequência de instruções, e aí pode manter contato direto com os pesquisadores ali para tentar um esforço de replicação daquele estudo. Né? E o relato transparente dos procedimentos, que é uma das coisas que a APA incentiva por meio do JARS, né, do Journal Article Reporting Standards, né, o padrão ali de relato dos artigos em periódicos científicos, e aí tem para estudos quantitativos, estudos qualitativos, mistos, para meta-análise, isso pode ajudar bastante, né? E as práticas abertas, como eu disse, os dados abertos, os materiais abertos podem ser colocados em plataformas também da Open Science Collaboration, né? Do Open Science Framework, né? Que é a OSF, que podem incentivar esse tipo de prática aberta em que eu posso aí entrar, e isso já ajuda tanto na questão da replicabilidade como da questão da robustez e a questão também da reprodutibilidade. E por fim, existem outras iniciativas como ações de crowdsourcing, por exemplo, estudos multicêntricos, né, de múltiplos laboratórios tentando replicar diferentes achados, como, por exemplo, os estudos da própria Open Science Collaboration, como estudos do que é chamado de, vou tentar escrever aqui, Many Labs, né? É uma iniciativa que aí se juntam laboratórios do mundo inteiro, de diferentes culturas, tentando replicar resultados aí de psicologia social, de psicologia cognitiva principalmente. Tá? Então, esse aqui foi um panorama geral tentando diferenciar reprodutibilidade, robustez e replicabilidade. Para finalizar, a credibilidade dos achados científicos que eu mencionei no início tem como 3 de seus pilares a tentativa da busca da reprodutibilidade, da robustez e da replicabilidade dos achados científicos. Porém, de maneira alguma eu estou querendo dizer que esses são os únicos fatores que determinam a credibilidade dos achados científicos. Existem outros fatores que não são objeto de análise desse vídeo, mas, por exemplo, a validade da mensuração, porque eu posso reproduzir achados científicos, mas na verdade aquilo que eu estou mensurando, por exemplo, aquilo que eu estou medindo, aquilo que eu estou quantificando e a relação daquilo com o construto, na verdade pode estar errada, né? Então eu posso estar medindo alguma coisa aqui, que é a minha VD, e eu posso estar tentando relacionar isso, né? Eu estou colocando a setinha desse jeito aqui, mas talvez o melhor fosse o contrário, né? Mas não tem problema, aqui eu tenho meu construto. Mas na verdade existe um erro aqui, que na verdade essa VD está relacionada a um outro construto, né? E eu não sei disso. Por quê? Porque eu não trabalhei as questões psicométricas aqui, né? Que na verdade era 2, tá? Aqui era 1. Né? Então, como eu não
levei em consideração questões psicométricas, eu não avaliei a validade da mensuração. E, na verdade, isso afeta também a credibilidade dos achados científicos, mas isso é uma questão à parte. A validade da inferência causal também, então, na verdade, eu posso ter uma relação ali que eu suponho ser de causa e efeito da VI com a VD, mas, na verdade, existem confundidores ali que eu não observei e que ninguém observou até aquele momento, que, na verdade, explicam a verdadeira relação ali daquelas variáveis e que vai ser identificada depois de algum tempo, possivelmente. A questão da generalizabilidade, que está relacionada aos contextos e às condições limítrofes da emergência de um fenômeno, né? Será que esse fenômeno ocorre com determinadas populações, em determinados contextos, com determinadas variáveis dependentes? E aí é uma questão muito relacionada à replicação conceitual. A questão da aplicabilidade, porque o fato de você reproduzir, repetir, replicar, mostrar que os achados são robustos, não indica necessariamente que eles são aplicáveis, né? Talvez no contexto do laboratório você consiga fazer tantos controles que o fenômeno emerge, mas quando você vai para o mundo real, você não consegue aplicar aquilo, e aí você tem um achado que é crível, mas que ele perde um pouco de credibilidade no sentido de que, tá, o que eu posso fazer com isso? E aí, no fim das contas, às vezes você não consegue fazer muita coisa no mundo real, porque existe uma distância ali, você vai perdendo validade externa e você não consegue aplicar aquele conhecimento, ok? Então existem outras considerações quando eu estou falando de credibilidade, que são essas possibilidades aqui e que não foram objeto de análise neste vídeo, ok? Então eu recomendo que vocês vejam os demais vídeos que eu estou falando de Harkin, p-hacking, viés de publicação e poder estatístico, que é considerado os 4 cavaleiros no reino da irreplicabilidade, ok? Espero que tenham gostado do conteúdo. Por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.